Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã. Para você que vai assistir à tarde, mais uma boa tarde. Louvado seja o nome do Senhor, né, amados? Tudo bem, né, com vocês? Que o Espírito Santo de Deus esteja no controle da minha e da sua vida, tá certo? Então vamos lá, pessoal, deixa eu afastar aqui essa cama mais para frente, que tá meio escuro, né, abençoado? Tá meio escuro, não sei o que está acontecendo. E é porque nós estamos aqui, vai dar 8 horas ainda, né? E tá escuro. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos para o que interessa, né? O interessa é trazer uma reflexão da palavra do Senhor, fazer com que a palavra do Senhor venha nos alimentar, nos fazermos com que a palavra de Deus venha nos transformar, não é verdade? Então, vamos com a Bíblia, vamos fazer com que a palavra de Deus, ela faça, vamos dizer assim, aquilo que lhe apraz, que é transformação, mudança de caráter, mudança de personalidade. Amado, hoje nós vamos trazer uma reflexão bastante importante e interessante para a nossa vida. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo 19, tá certo? Então, que você possa nessa manhã receber de Deus as promessas que Ele tem para mim e para você, tá certo? Pegou a Bíblia, mas veja bem, eu não posso deixar de pedir a você que venha aqui ó, nesse nomezinho que está em negrito. Inscreva-se, não me ajuda a atingir essa meta de 1000 inscritos. Nós temos algum assunto muito interessante, como falamos sobre depressão, ansiedade, TDAH, tá certo? Falamos de diversos assuntos que traz a você um conhecimento e uma espiritualidade melhor. Uma palavra de reflexão, hoje vai ter palavra de reflexão, depois nós vamos falar amanhã, depois de depressão, de ansiedade, que é isso também que está muito em evidência hoje, principalmente com o que está acontecendo. Também gostaria de deixar a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que ainda está passando por esse processo de águas, né? Infelizmente a cidade praticamente foi destruída, mas eu espero que Deus continue agindo ali e tirando, abaixando o nível daquelas águas, porque nós sabemos que Deus tem um propósito ali, e esse propósito só quem sabe é Ele. Mas pegou a Bíblia, vem aqui, vamos lá, vamos ao que interessa realmente. Romanos 5,19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Irmão, você percebe que quem pecou, quem desobedeceu, a desobediência está levando o homem ao suicídio espiritual. A desobediência, como matou Adão, quando Deus disse para Adão, certamente morrerás, e o que morreu não foi ele carnalmente, mas sim a comunhão com Deus. Hoje nós estamos vivendo justamente isso, muita gente morta espiritualmente. Por quê? Porque são desobedientes. Hoje as pessoas querem fazer o que bem entendem, querem fazer o que acham que devem fazer e que não deve satisfação a ninguém e que a vida é dela e ela faz o que quer, e não é bem assim, meu amado. Infelizmente, ainda não é assim. Agora, quando você estiver no céu, aí felizmente você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é tudo o que Ele quer que você faça, não o que você quer fazer. Porque, como antigamente, como está escrito aqui também em Romanos 11:30, diz assim: porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles, tá certo? Então, veja bem, é porque Deus ele encerrou tudo debaixo da lei. Tudo debaixo da lei para quê? Para que com todos usados de misericórdia. Então, todo mundo está debaixo da lei de que forma? Do pecado. Tá? Todo mundo pecou, instituído está da glória de Deus. E nós temos agora aqui algo muito sério a decidir. Ou eu volto a Deus para ser obediente à palavra dele, ou simplesmente, irmão, eu continuo na desobediência de Adão e Eva. Você escolhe, tá certo? Então veja bem, porque a palavra de Deus, irmão, ela é fiel, ela é verdadeira, tá certo? Porque olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, que diz assim: em que de outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmão, que tem pessoas, obreiros, ministros,
desobediente. É porque muitas vezes eles falam assim, não, porque as minhas convicções, mas só sabe julgar. Aí julga a roupa das irmãs, julga a roupa dos irmãos, tá certo? Se está apertado, se está arrochado, eu estou falando daqueles irmãos que, sabe, que só servem para vigiar as irmãs e os irmãos. Esquece deles, esquece do que eles fazem, esquece que eles são pecadores também, igual aqueles. Não existe pecados, irmãos, que venham nos separar. Não, esse pecado aqui está separado, isso aqui é diferente desse pecado aqui. Não, o pecado, irmão, ele é pecado. Está entendendo? Então, nós estamos percebendo que quanta desobediência os ministros, quantas igrejas estão, irmão, sendo fundadas, sabe, dia após dia, com pessoas que eram desobedientes a seus pastores e foram fundar uma igreja. E os outros acompanham, pior é isso. Sabe, pastores, presbíteros que acompanham essas igrejas. Não quer saber não se o cara lá era adúltero, se o cara se divorciou e abriu uma igreja, se o cara lá brigou com o outro, o pastor presidente, e foi para outra igreja. Eles montaram uma salada, tá certo? Então, porque tudo isso faz parte do quê? Do conceito da desobediência. Porque se a pessoa é desobediente ali, ele não vai ser obediente aonde ele for, não. Entendeu? Quem trai, não é uma coisa interessante. O cara que trai, o traidor, o cara que trai uma mulher trai uma, ele não para em igreja. Você sabia disso? Ele se converte naquela igreja que está aqui, ó. Se converte aqui. Jesus chama ele para essa igreja, tá certo? Mas o cara vem de um divórcio, de uma mulher, um homem, de uma mulher com um homem com a mulher, se divorciou. Você pode esperar, irmão, que esse homem, ele não vai parar naquela igreja que está. Sempre está rodando. Se ele sempre vai estar pulando. E se ele divorciou 3 vezes de igreja. Se ele divorciou uma vez, você vai de uma vez. Eu sei que, calma, que eu sei que tudo na vida há exceções, tá certo? E tem aqueles que, mesmo não sendo divorciado, pula de igreja, né? Vive de igreja. Deus chama para aquela igreja e vai para outra. Então, mas a gente percebe que as pessoas, os adúlteros, eles não têm amor à igreja a qual ele foi salvo. Não tem, não. Ah, pastor, e devemos ser rotulados só aquela igreja do céu? Não estou falando isso. Não estou falando isso, não. Estou falando que é o seguinte, se Deus converteu você, chamou você naquela denominação, fique lá. Fique lá. Ah, pastor, eu me mudei para um bairro, aí tá certo. Ah, eu me mudei de estado, aí tá certo. Ah, eu me mudei de município, beleza. Aí você tem que trocar mesmo de denominação. Mas você está no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma situação, no mesmo círculo, aí sai porque não gostou de um pastor, porque não gostou de uma irmã e vai para outra denominação, você é um adúltero, entre aspas, tá? Um adúltero espiritual. Você não é obediente, você é um desobediente à palavra de Deus. Porque a gente só deve sair de algo quando a gente ouve o Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não é mentiroso. Deus, ele não é mentiroso, ele não é enganoso, ele não se engana. Se ele chamou você para naquele lugar, é ali que você vai ficar. Até que, irmãos, algo anormal aconteça. E o que é, pastor, anormal? Um adúltero, o pastor que adulterou, o pastor que roubou, o pastor que chama palavrão no púlpito, é isso, por aí vai. Mas sair porque não foi com a cara do pastor, porque ele está pregando, porque ele fala alto, ele fala baixo, ele não pula, ele não grita, não existe isso não, meu amado. Preste atenção. Por isso que existem tantas igrejas espalhadas no mundo por causa disso. Por que existem as seitas? Por causa disso. Você está entendendo? Então, a desobediência afasta você da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressões e a desobediência recebeu a justa retribuição, nós, você e eu teremos a nossa retribuição pela nossa desobediência, tá certo? Essa reflexão é só para você refletir, tá certo? Isso aqui não é uma pregação, é só para você refletir e pensar no que eu e você estamos fazendo. Então, reflita sobre esse tema, reflita sobre essa passagem e vai lá embaixo e comenta, pastor, eu não concordo, show de bola, mas comenta que eu vou estar olhando, eu vou estar analisando e voltaremos a falar do assunto, se assim for preciso. Aqui é só uma
reflexão, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.